Bom, então a Boa gente tarde, vai. pessoal. Boa tarde. A gente está aqui com o Fernando Arvelos para dar mais uma aula de Tailwind para a gente desmistificar esses frameworks, né, de CSS, que ele me prometeu que ia me provar que dá para fazer o Tailwind sem deixar o código poluído. Então Vamos agora a gente tentar. vai ver isso aí. Sejam bem-vindos todos, todas. Bora lá começar então. Vou compartilhar aqui minha tela. Pessoal, vamos fazer o seguinte: como não tem tanta gente, se você tiver alguma dúvida, pode ir levantando a mão, me interrompendo, me perguntando. Acho que é melhor até do que ficar só no chat, tá? Mas pode mandar no chat também, beleza? E assim a gente vai tentando responder as dúvidas aí. Beleza? Estão vendo minha tela aí? Deixa eu passar isso aqui para outra tela. Deixar o chat aberto aqui também. Beleza. Então, aqui eu arrumei o app de receitas para a gente trabalhar nele, tá? É, acho que como é um projeto recente aí que a gente está fazendo, algumas pessoas ainda nem terminou também de fazer, eu acho que é legal a gente já trabalhar nele. Quem quiser fazer uma estilização nele aí já fica mais fácil, né? Deixa eu só organizar aqui. Beleza, então a gente vai usar ele. Vou começar na tela de login, a gente faz ela rapidinho e depois a gente já passa para a próxima tela também. Vou tentar fazer duas telas para ficar bem completo, tá? É... Vou pegar aqui. Vamos lá. Então, para começar, a gente vai começar instalando o Tailwind. A instalação dele é muito simples, tá? É bem intuitiva, no própria documentação dele, ela é bem completa, bem simples. Não sei se todo mundo já viu ela. Aqui tem um passo a passo direitinho de como fazer. Então, para começar, a gente pode entrar nesse tailwindcss.com, que é onde fica a documentação. Eu já estou aqui com ela aberta. Se vocês vierem aqui em Installation, vocês vão ver que ela tem a instalação normal. Isso aqui é quando vocês vão usar ela no JavaScript puro, né? Caso você esteja usando um framework, que é o nosso caso, você pode vir aqui nessa opção de Framework Guides, ou Guides, eu não sei qual que é a pronúncia correta. Eu não sou muito bom no inglês, então vocês não reparem. Aqui tem de todos, tá vendo? Vocês podem, se você estiver usando o Next, se estiver usando o Laravel, Vite e assim por diante, tá? Tem todos eles aí, ó. Então, aqui no caso, a gente vai usar o Create React App, que é o que a gente ainda está usando nesse projeto. Basta clicar e aqui vai ter um passo a passo. Esse primeiro não precisa, porque esse aqui é para criar o projeto. Como o nosso projeto já está pronto, né? Então, não é necessário. Aí a gente começa por aqui, então. Basta copiar e colar os comandos, tá? Vamos abrir aqui o... Só fechar um pouquinho desses... Então, aqui a gente vai vir, cola, dá um Enter, espera ele instalar. Aí, às vezes demora um pouquinho, às vezes é mais rápido. Eu venho aqui agora. Esse npx tailwind css init, ele vai criar um novo arquivo. Esse arquivo aqui, ó, tailwindconfig.js, certo? O que que é esse arquivo? Deixa eu só mudar aqui para não ficar dando erro, que ele ainda usa aquele módulos exports. Converter ele para o que a gente utiliza. O que que é esse arquivo? Esse é o arquivo principal do Tailwind. É onde você faz alterações quando você quer personalizar a, as configurações do Tailwind. Por exemplo, eu quero personalizar as cores. É nesse arquivo que a gente vai fazer. Mais para frente, um pouquinho vou entrar nesse detalhe. Uma coisa que eu gosto muito de fazer nele é alterar a forma de utilização da responsividade. Vou mostrar também. Mas por enquanto vamos ficar aqui mesmo. Aqui ele pede para copiar e colar essa parte aqui, mas por enquanto eu não vou fazer não, porque eu já vou colocar o meu próprio. Mas se vocês quiserem, depois é só copiar e colar isso aqui naquele arquivo. Dentro do index.css, tem que copiar e colar esses comandos aqui.
Então é só vir aqui no index.css, tira o que tem aqui e cola essas três linhas. O que que acontece? Muitas das vezes, quando você instala a primeira vez, essa @tailwind, ele fica dando erro de sintaxe no lint. Como que a gente resolve isso? Basta vir aqui nas configurações do VS Code, config, não, pera que eu estou errado. Aqui, ó. Vem nas preferências, né, do JSON. Nessa linha aqui, ó, Files Associations, no ponto .css, tem que vir aqui e colocar Tailwind CSS. Que aí ele para com essa de reclamar esse erro, beleza? Depois, no final da aula, eu já tinha postado na outra aula, vou postar de novo lá no Slack, um print dessa parte aqui, e depois um print também das configurações que eu falei que eu vou colar aqui dentro do Tailwind Config, tá? Não precisa se Fernando, preocupar. qual foi o atalho que você utilizou para chegar nessas configurações do VS Con- Code? Ctrl Shift P no Linux, né? No Mac deve ser Command Shift P, né? Isso mesmo. Provavelmente. Desculpa, eu esqueci de falar os atalhos. Não, tudo bem. É o costume. Beleza? Então, entrou nas configurações, nesse Files Associations, coloca Tailwind CSS, que aí o VS Code começa a reconhecer, ele vai parar de reclamar. Cadê? Então, isso quando vocês estiverem no index.css e estiver reclamando aqui do Tailwind, falando que ele que é um comando inválido. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Se quiser, podem ir me pausando, tá? Sem problema. Se eu estiver falando rápido, me avisa. Deixa eu aumentar um pouquinho a minha letra, que eu costumo deixar ela pequenininha. Vamos lá, então. Beleza. Aqui no caso, como eu já tinha dado o start lá, não vou fazer de novo. Mas apesar que eu tenho que fazer, porque como eu instalei ele de novo, eu tenho que dar um restart. Não, ele não reconhece. Enquanto isso, deixa eu até fazer um. Será que deu erro? Demorou mesmo. Beleza. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidão, que eu esqueci. Fernando, eu tenho uma Oi, pergunta. pode falar? Esses mesmos passos você consegue para instalar tanto num projeto iniciado com o Create React App, e com Vite ou com algum outro inicializador de projetos? E aí eu vi, por exemplo, o vídeo, você pode vir aqui, ó. Quer ver, ó? No Frameworks, igual eu tinha É. falado, ó. Você vem no Uhum. Vite. Aí eu acho que é praticamente a mesma coisa, tá vendo? Ó, só muda aqui alguma coisinha, que ele tem Uhum. esse post CSS auto prefixer primeiro. Então é Aqui usa o menos P, importante olhar qual que foi o inicializador de projeto, né? exatamente. Sempre conferir qual que é o coisa que Senão você está a que gente você fica está usando. recebendo erro, fica batendo a cabeça sem entender. Exatamente. Tá vendo? E aqui, ó, tá vendo que é diferente com o Uhum. React, é diferente com o Vue. Então, assim, aqui tem todo passo a passo. Então, é só vir aqui no Framework Gits e olhar qual que você está usando. Ah, eu estou usando o Next. Você vem no Next, aí é só copiar e colar aqui também, que ele vai funcionar beleza. Ok? Ok, obrigada. De nada. Beleza. O que é que eu gosto de copiar que eu falei para vocês? Eu tenho a minha forma de fazer, cada um faz o que acha melhor. Essa foi a configuração de questão de responsividade que eu cheguei, que eu achei a melhor até agora de todas que eu fiz. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Deixa eu reabrir aqui de novo. Lembra que eu falei que dentro do Tailwind config, ele pede para copiar e colar essa configuração aqui, que é a padrão. Deixa eu até voltar aqui para do Create React App. Essa aqui, ó, que é dentro daquele arquivo Tailwind config. Por que que eu não gosto de usar essa aqui?
Porque se vocês vierem aqui em responsividade, na responsividade dele, ele começa com telas a partir de 640 pixels de largura. 640 pixels já é uma tela maior. Existem celulares ainda, por exemplo, o iPhone XS, se eu não me engano, eu acho que acho que é 10 ou 11, não lembro. Ele é menor que isso aqui. Então, se você usar essa configuração, pode ser que nesses celulares que tem a largura, a configuração de largura menor, vai ficar estranho, vai ficar maior. Então, acho que não ficou legal. Pelo menos nos projetos que eu fiz até agora, não ficou legal. Aí, no caso, a gente pode personalizar. Deixa eu ver se está aqui. Quando você quer personalizar, você pode ir lá no arquivo tailwind config e fazer a configuração da forma que você quiser. Aí você vem aqui, ó, tá vendo? Dentro do objeto theme, você põe screen e põe os valores que você quer, que é basicamente isso aqui, ó. Quer ver? Eu vou colocar o meu aqui que eu uso. Deixa eu só apagar esse aqui que a gente não vai usar. Então, eu uso essas configurações aqui, ó, tá vendo? Então, lá dentro do theme, eu venho aqui e coloco o que eu quero personalizar. No caso, eu coloquei o screens, que é o tamanho de tela que eu quero. Então, eu começo do 394 pixels, o 768 pixels e 124 pixels. Então, isso aqui vai ser utilizado lá na hora de fazer a responsividade. Essas letrinhas SM, MD, LG, você pode pôr o nome que você quiser, tá? Eu coloquei assim porque eu mantenho o mesmo padrão do próprio Tailwind, que o Tailwind usa dessa forma. Tá vendo? Ele usa SM, MD, LG, XL, 2XL, XL. Vocês vão entender daqui a pouco o que são cada uma dessas palavrinhas. Mas aqui o nome você pode colocar o que você quiser. Por exemplo, também você pode configurar cores. Eu quero colocar determinada cor. Você pode também, igual eu tinha feito no meu projeto pessoal aqui do app de receitas. Eu tinha feito ele dessa forma aqui, ó. Quer ver? Que eu estava usando essas cores aqui, ó. O red sendo essa configuração, o yellow, o gray, o black e o white. Lembrando que a partir do momento que você configura aqui, você faz da sua forma, ele apaga tudo que é padrão do Tailwind. Então, aquelas cores padrões do Tailwind, elas não vão existir mais, vão ser utilizadas somente essas. O que que isso aqui é bom? Por exemplo, a gente está fazendo ele em grupo, certo? Eu estou estilizando, a Mari está estilizando, o Everton está estilizando. Para não acontecer da Mari usar um amarelo de um tom, eu usar amarelo em outro tom, o Everton usar em outro, a gente pode configurar dessa forma que todos vão usar a mesma cor exata, com o mesmo código. Entenderam? Então, isso aí funciona como se fossem as variáveis no CSS. É como se Exatamente. você estivesse declarando as variáveis para usá-las depois. Isso, exatamente. Correto. Tá? Então, e essa questão. Aqui eu posso pôr o nome que eu quiser. Beleza? A cor aqui, que é a cor padrão, né? Aqui é hexa, né? Hexadecimal. Beleza? Então, de padrão, a única coisa que eu altero é as screens. Igual eu falei, isso aqui é uma configuração minha pessoal, que foi a que chegou mais perto do que eu sempre utilizei nos meus projetos. Isso aqui é configurável, você faz da forma que você acha melhor. Eu vou até mostrar o porquê que eu cheguei nessas configurações. E no caso do nosso projeto aqui, como ele usa aquela font family aquela epílogo, eu já deixo aqui também configurado para ficar mais fácil na hora que eu for usar lá no projeto. Beleza? Gente, alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Às vezes eu falo um pouquinho rápido, então vocês vão me falando aí. Beleza. Então vamos lá. Aqui então a parte de configuração do Tailwind está feita. É só isso aqui, tá? Ele é bem fácil de instalar. É só seguir lá aquele passo a passo da documentação, igual eu mostrei. A Mari até depois perguntou de novo. É só seguir a documentação aqui de acordo com o framework que estiver utilizando. Beleza? Depois, no final da aula, eu vou postar essas configurações que eu fiz ali, tanto das configurações para de dar aquele erro do Tailwind, quanto essa configuração aqui de tamanhos de tela. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar então pela nossa tela de login, tá? Vou baixar aqui um pouquinho. Eu tenho onde vou deixar aberto, esse aqui eu vou fechar e deixar esse aqui de lado, para ficar mais fácil a gente ir mexendo. Beleza. Então, eu vou seguir aqui pelo Figma mesmo, tá? Da Tribe.
Eu não sou muito criativo, então eu prefiro já seguir aqui certinho. A gente pode, então, ou personalizar as cores, igual eu falei ali agora, ou pode ir usando da forma que é, tipo, normal mesmo, sem problema, tá? Algumas extensões que ajudam demais. Primeiro, essa aqui, ó, vou passar aqui para vocês, que é a Tailwind CSS IntelliSense. O que que ela faz? Ela ajuda naquele auto-preenchimento na hora que você vai digitando alguma coisa. Dentro da própria documentação dele tem para baixar, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tem, tem som. Essa aqui, ó, tá? Então, basta baixar ela, instalar lá no VS Code. O que que ela vai fazer? Ela vai fazer isso aqui, ó. Quando você vier aqui, por exemplo, colocar um class name, sei lá, é um M, que é de merge, e você dá um Ctrl espaço, ele vai abrir essa caixinha com todas as opções que ele tem, ó. Tá vendo? Sem essa extensão, você não vai ter essa opção, tá? Eu joguei no chat o nome dela, viu? Se vocês quiserem baixar. E aqui, não sei se vocês perceberam que do lado, na caixinha do lado, mostra qual que é o tamanho em pixel dessas pré-configurações do Tailwind, tá? Então, por exemplo, se eu colocar o M0, ele é 0 pixels. Se eu colocar 1, ele sempre trabalha com RM, porém ele põe o tamanho em pixels do lado. Então, ali, ele está 0,25 RM de 4 pixels. O M2, 0,5 RM, 8 pixels, assim por diante. Então, ele já te mostra qual o tamanho que você está colocando no padrão. Ah, mas eu aqui só tenho 40 e 44, eu quero usar 42. Basta você pôr um tracinho, abrir um colchete, no caso, como se fosse um array, e colocar 42px, ou, sei lá, 2RREM. Então aqui basta, quero colocar 100%, pode pôr 100%. Então sempre que você quiser personalizar somente aqui, sem personalizar tudo, basta você abrir um array e colocar o valor que você quer dentro, ok? Deixar assim por enquanto. Então, a funcionalidade dessa extensão é isso, é te ajudar com o autocomplete. Facilita bastante a vida da gente aí, beleza? Fernando, Hum, então, assim, deu para ver que ele trabalha com os REM, né? isso, E com o padrão de 16 pixels. Se eu quiser isso. modificar esse padrão, é só ir naquele config Naquele Tailwind, e... config, isso, Ah, exatamente aqui. E lembrando que lá na documentação ele sempre te mostra como que você faz essa customização. ah, isso é Vou legal. pegar um aqui, deixa eu ver se tem mais algum. Um color. Aqui, ó, tá vendo? Ele sempre te mostra, ó. Você vai lá no tailwind.config e dentro do extend você coloca colors e cria um objeto com o nome e a cor que você quer, tá? Então, tudo que é personalizável, no final da parte da documentação aqui vai ter escrito o que que é. Como que faz, na verdade. Beleza? Vamos lá. Vou fechar isso aqui. Beleza? Então, essa extensão aí do Tailwind é uma extensão bem legal de se instalar. Uma outra extensão que eu gosto muito na parte de responsividade é essa aqui do próprio navegador. Ela chama Responsive Viewer. O que que ela faz? Ela te dá a opção de abrir várias telas de vários tamanhos ao mesmo tempo, tá vendo? Então você não precisa ficar aquela alternando. Quando você faz pelo próprio do navegador, aqui no inspecionar, por exemplo, você tem que ficar vindo aqui, nesse tamanho de tela tá legal, mas e lá no computador? Eu tenho que vir cá, sei lá, coloca aqui o AirPad, tá vendo? Aí você tem que ficar vindo aqui mudando toda hora. Com essa extensão, você já pode configurar o tamanho de tela que você quer, beleza? Deixa eu jogar ela aqui para vocês também no chat. E viewer. Eu acho que ela tem para todos os navegadores, tá? Eu uso no Chrome. Eu prefiro o Chrome nesse caso. Tá aí também no chat para vocês, tá? E aqui o legal dela é porque ela já tem vários já prontos, que é igual eu falei, né? Já tem os iPhone 8, 7, tem o Galaxy Note 3, Galaxy Note 9,
o S9 e o S9 Plus, tá vendo? Então já tem vários pré-configurados, os mais comuns, né, vamos dizer assim, no mercado. Igual eu dei o exemplo lá do tamanho. O iPhone X e o XS, eles têm 375 pixels de largura. Lembra que eu falei por que que eu configurei daquele jeito a minha configuração pessoal da responsividade? Porque, querendo ou não, o iPhone X eu conheço algumas pessoas que ainda usam. Então, assim, são celulares que ainda são bem usados, que se eu não tiver deixar a configuração padrão de 640 pixels, vai ficar desconfigurado. O próprio XR, o XS, tá vendo? Todos eles são abaixo de 640 pixels. Então, todos eles ficariam desconfigurados, ok? Aí tem os de iPad e tem os de laptop aqui já pré-configurados. Você pode personalizar também. No caso, igual, por exemplo, desse projeto, que ele era 360 por 800, eu posso vir aqui nessa catraquinha aqui e configurar do tamanho que eu quero e dar um update. Ele vai personalizar daquele tamanho. Então, aqui eu personalizei para o tamanho que a gente estava fazendo lá que os exercícios pediam. Beleza? Você pode pôr um outro nome aqui, no caso eu continuei mantendo o Galaxy, mas você pode colocar aqui, tipo, app de receitas, por exemplo, igual aqui, ó. Já que eu personalizei, né? App de receitas. Opa, eu venho aqui, ponho um update. Então ele muda o nome aqui em cima para você saber qual que é essa tela aqui. Aqui é do iPhone e assim por diante. Beleza? Então eu acho que a grande vantagem dessa extensão é isso. Você já pode ver vários tamanhos de telas padrão. E você pode adicionar a quantidade que vocês quiserem, tá? Basta vir aqui nesse maisinho que ele vai adicionando, tá vendo? Ele vai adicionando mais telas aí. Beleza? Eu vou deletar que eu não vou usar essas. Tudo certinho, tch? Então, beleza. Quando a gente vai desenvolver algo responsivo, o ideal é ter chamado de mobile first, né? Que é vocês desenvolver primeiro para mobile e depois para computador, para telas maiores, né? Seja tablet ou, ou computador. Por que isso? Vocês vão entender que na hora de fazer a responsividade, para você fazer para telas maiores é super fácil. É mais fácil você fazer para telas maiores depois do que para mobile depois, entendeu? Então vamos lá, vamos começar. Até aqui tudo bem, gente? Essa parte de configuração, a parte das extensões. Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Vocês estão muito calados, a gente não sabe o que está acontecendo. Beleza. Vou entender que ninguém tem dúvida, hein? Então vamos lá. Então, primeira coisa, a gente vai começar aí pelo, pelo plano de fundo, né? A gente pode começar aí pelo plano de fundo. Deixa eu pôr esse aqui. Então ele começa aqui uma parte roxa e uma parte branca, certo? Como que a gente vai fazer isso? A gente pode separar uma div, certo? Para pegar aquela parte roxa, que é essa parte de cima. O meu aqui já está mais ou menos dividido, porque eu já tinha feito a estilização dele. Então, a parte de divs e separações já está mais ou menos feita. Eu apaguei tudo que eu tinha feito de estilização para a gente fazer aqui no projeto. Então, eu criei essa div maior aqui, essa primeira, porque ela vai englobar toda essa parte de cima, certo? Esse meio de cima aqui, onde o fundo é roxo, beleza? Então, aqui eu vou pegar a cor, que é essa Purple 900, ou esse código, tá? O que que é isso? Ah, uma outra extensão que eu também estava esquecendo, hein? Desculpa. Então, são três extensões. A do Google, do Chrome lá, que é a de dividir as telas, a do VS Code e tem a do Figma. O que que é a do Figma? Vocês têm que ativar essa opção aqui, ó, do Dev, primeiramente. Logo que vocês abrem o Figma, ele vem desativado. Ele vem dessa forma, beleza? Então, vocês vêm aqui, ó, ativa essa opção. Ativou essa opção, vocês vão vir aqui nesse menuzinho da lateral, vai ter essa opção plugins, e vocês vão procurar essa Figma to Code. Vocês podem vir aqui, ó, Find More plugins. Vocês vão aqui, digita Figma to Code, que ele vai aparecer ela, tá vendo? Deixa eu mandar aqui também. Tá aí no chat também. Vocês vão instalar ela, tá? Vai ter um botãozinho de instalação, a minha já está instalada.
por que também disso aqui? Vou mostrar para vocês. Aí ele vai vir por padrão como CSS aqui, ó. Sempre que você clicar em alguma opção aqui, ó, você vem aqui, ó, CSS, vocês mudam para essa opção e vocês põem aqui, ó, Tailwind JSX. E tá vendo que ela tem de Tailwind no JavaScript puro, no React e alguns outros frameworks aí também. Se vocês vierem aqui no Tailwind JX, SX, desculpa, quando você clicar em alguma opção aqui, por exemplo, deixa eu pegar. Aqui foi, peraí. Ah, ele já vai te mostrar aqui o código, ó, pronto para essa categoria, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa parte aqui. Ele não está aumentando. Mas tá dando para ver aí ou não? Tá muito pequeno. Tá dando sim. Tá dando para ver? Eu não consegui aumentar. Mas aqui vocês podem ver, ó, o class name, o tamanho daquela área, o width, né? O weight e o background, tá vendo? Então, se você quiser vir aqui copiar e colar, tudo bem. Eu não gosto de fazer isso sempre, porque tem algumas coisas que ele não vem o tamanho exato que você quer. Mas você pode copiar e depois ir alterando da forma que você achar melhor lá. Então, eu vou vir aqui copiar, vou substituir aqui. Então, é o class name com altura. Então, o W é o width, o weight é o H, certo? Até se eu passar o mouse aqui por cima, ele mostra, tá vendo? E o background color com o Purple 900, ok? Vamos ver se vai funcionar lá. Salvei. Ó, já mudou. Beleza? Já tá mais ou menos configurado. Como a gente vai configurar primeiro o Mobile First, que é a menor, e no caso aqui ainda é a menor tela, porque tem o Mobile com a menor tela, que é aquela que eu falei, né? Que é o menorzinho de todos. Tem o médio, que é esse outro celular aqui, que não é nem tablet, nem tão pequeno. Tem a tela do tablet e tem a tela de computador. Então, eu vou configurar primeiro essa aqui, que é a menorzinha. Depois a gente preocupa com os outros. Não vou nem olhar para elas agora. Então, por enquanto aqui tá certo. O tamanho tá legal. Por que que ficou do tamanho certo? Porque lembra que ela é 360 pixels, que é o tamanho que a gente quer lá no projeto. Porém, eu não gosto muito de deixar assim, muito fixo. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar o W screen, porque ele vai pegar 100% da tela. Opa, falta um E aqui, né? Olha lá, tá vendo? Ele vai pegar o 100 VW, que ele pega o tamanho da tela independente do tamanho. Então você pode ver que agora todos já vão pegar o tamanho completo da tela. Beleza? Ah, mas de onde que eu tirei esse W screen? Lá da documentação. Se vocês vierem aqui, ó, por exemplo, o Edit. Igual eu falei, gente, a documentação deles é excelente, assim, tem tudo. Então aqui tem, ó, tá vendo? Ó? Ah, eu não sei como que eu uso o Edit no Tailwind. Vocês vêm aqui, procuram, e aqui ele vai te dar, ó, W alguma coisa, e com os tamanhos, certo? Lembrando que a própria extensão lá também te dá essa opção, beleza? Aqui ele tem alguns exemplos, tá vendo? Ó, de tamanhos. Então, assim, a documentação deles, gente, é perfeita, assim, é muito, muito boa, ok? Então, por enquanto, aqui eu acho que tá legal, né? O fundo ficou roxo, o tamanho da tela. A gente precisa agora centralizar essa logo e também mudar o tamanho, né? Deixa eu pegar ele aqui. É, o tamanho dela, então, é de 198 pixels. Vou copiar aqui. A imagem, então, vou colocar um class name aqui. Vamos ver como é que ela ficou lá. Ó, já deu uma diminuída, beleza? Ela vai ser centralizada, né? Então, a gente tem que fazer aqui nessa div de cima, eu vou colocar um flex. Opa, um flex. E um justify center.
Tá vendo? Ó, esse aqui é tudo a extensão, aquela extensão que faz, ó, sempre está aparecendo o que que você precisa. Se não aparecer, segura o Ctrl, clica no espaço, contra o espaço que ela aparece. Então, vou colocar um Justify Center e um Item Center, certo? Beleza, apesar que ele pegou o tomatinho, eu não queria que ele pegasse o tomatinho. Mas beleza, por enquanto. Ah, porque aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Posso colocar um Flex Call, que é o de column, né? Isso. Agora ficou melhorzinho. Beleza? Então aqui por enquanto tá mais ou menos do jeito que a gente quer. Agora, o que que eu vou fazer? O que que ele tá... Ah, aí, ô Mari, que é o pessoal também que a gente falou a questão do código sujo, né? Tá vendo que a linha tá ficando grande demais. O que que eu posso fazer? Eu faço dessa forma. Eu venho aqui no index.css, certo? Deixa eu só confirmar aqui. Beleza. Eu venho aqui no index.css. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse @layer components, abrir um objeto e dentro dele eu posso criar classes, igual no CSS normal, só que eu vou continuar usando os comandos do Tailwind, certo? Então eu venho aqui e crio uma classe, vou colocar aqui, é, eu sou meio ruim para inventar nomes, então se vocês quiserem ajudar eu agradeço. É, vou colocar container up, que é o de cima, né? O que que eu posso fazer? Ó? Eu venho aqui, recorto tudo isso aqui, tá aqui dentro, venho aqui e colo no lugar desse aqui que tá aqui. Deixa eu só separar isso aqui. E vem cá e coloco somente essa daqui aqui. Tá vendo? Que ela é como se fosse no CSS. Eu venho aqui, salvo e continuo da mesma. Opa, pera que deu um erro. Eu fiz aqui. Ah, ficou um. Aí, ficou da mesma forma. Beleza? Então aqui você acaba com aquela história do código sujo. Entendeu? Vocês podem usar aqui dentro do index.css. Como você, na verdade, você até consegue dividir em alguns arquivos, mas a maioria eu descobri que depois que a maioria dos, é, sumiu o nome da cabeça, gente, o que mostra os erros é o lint. O lint muitas vezes reclama de ter vários arquivos. Então, o que que eu faço? Eu ponho tudo dentro do index e aqui eu vou separando por componentes. Tipo aqui, ó, eu venho cá, coloco login e comento. Para eu saber que tudo que tiver aqui nessa parte vai ser da parte de login, para não, senão também vira muita bagunça e depois você se perde, tá? Então, tudo que é da página de login, eu coloco aqui dentro. Onde aquela linha enorme do código, mas acho. Ah, o Luiz Felipe falando aqui, ó, que o Braddock deu a dica de uma extensão que esconde, entre aspas, né, aquela linha enorme de código, mas acho essa forma criando classes bem melhor. Justamente, Luiz, eu tentei usar essa extensão, eu não curti muito, não. Eu achei que assim fica mais fácil de visualizar e de ler. E o código continua sendo limpo, né? Eu pessoalmente preferi, beleza? Aí vai de gosto para gosto, né? Então essa aqui é uma forma que a gente tem então de deixar o código mais limpo. A gente cria classes igual o do CSS, porém ainda utilizando o Tailwind, né? Os códigos do Tailwind, que daqui a pouco a gente vai ver que na questão de responsividade, a facilidade que é criar a responsividade nele. Beleza? Então, aí, por exemplo, eu tenho aqui o Flex, Justify Center e Item Center, que vai ser utilizado em várias páginas. O que que eu posso fazer? Eu posso criar uma só com isso aqui, por exemplo. Vamos supor, eu venho aqui, aí eu vou colocar aqui de fora, que eu vou usar para vários, então não precisa ser aqui dentro. Eu vou criar, então, um ponto, vou chamar de Flex, é, colocar just e Item Center.
Se eu pôr muito grande não vai ficar legal, né? Mas vou colocar Flex Center. Flex Center porque não existe. Então, lá, ele vai pegar nossa, tem hora que esquece, o trem é difícil. É, essas três configurações aqui dentro. Aí eu posso usar essa Flex Center aqui dentro, ó, para não ter que ficar usando esse tanto aqui também, ó. Entendeu? Eu posso vir cá usar Flex Center. Então eu posso usar uma classe dentro de outra classe também que ele aceita. Tá vendo? Então se eu for lá, ó, continua exatamente igual. Entendeu? Então, em vez de toda vez que eu for usar o Flex com o Justify e Item Center, em vez de eu ter que digitar Flex, Justify Center, Item Center, eu posso só colocar o Flex Center. Tá? Isso não é obrigatório. É uma coisa também que eu às vezes uso, né, que eu acho que facilita para a gente. E uma forma de mostrar para vocês também que uma classe pode ser aceita dentro de outra também. Beleza? Tudo certo até agora, né, gente? Qualquer coisa, só perguntar. Beleza. O que mais que a gente precisa mudar aqui? A gente tem que dar um padding aqui de cima, né, para a gente poder ou um merging da imagem. Então aqui ele usa, vamos pôr uns 80 pixels, né, que é 79, mas vamos pôr uns 80. Eu não sei, todo mundo sabe mexer no Figma aí, entende o que eu estou fazendo aqui também. Alguém tem dúvida sobre o Figma? Como que eu visualizo essa diferença aqui, esse tamanho? Ninguém responde, eu vou entender que sim, hein? Beleza. Então aqui, vou colocar uns 80. Vou colocar como merging da imagem. Vamos ver se dá certo. Merging, vamos ver se tem alguma pronta. Tem, eu já tenho de 80, que é o M20. Então, como já tem pronta, eu não preciso fazer aquela configuraçãozinha entre colchetes. Certo? Vamos salvar. Vamos ver o que vai dar. O tomatinho chegou, mas a coisa não. Então, deixa eu ver. Eu posso pôr na div ali, na verdade. Deixa eu ver. Vai dar certo. Class name. Não deu certo também. Se eu pôr um padding na imagem. E é aquele negócio, né, gente? CSS é no chute. Deixa eu ver se é isso mesmo. P40. Não é muito. P20. Aí ele diminuiu. Se eu pôr de cá. Fernanda, não seria só pelo margem top? Ah, é verdade. Desculpa, tô esquecendo do top. É por isso. Boa, Mari. Então aqui é MT, que é margem top, tá? É porque eu tô colocando em todos, né? Ela. Beleza. Acho que a gente pode descer mais um pouquinho, né? Porque ele ficou meio em cima. Aí não vai, né? Vou descer mais um pouquinho. Aí eu acho que aqui já ficou legal. Beleza? Então acho que aqui já ficou tranquilo. A distância aqui também pro tomatinho, eu acho que também já ficou bem. Tá vendo? Ela é meio próximo mesmo, acho que então ficou bem legal. Beleza. E agora a gente. Pode falar. Ah, desculpa. Aproveitando essa conversa de margem, quando a gente está no CSS puro, nós costumamos fazer o que chamam de CSS reset, né? Que é Uhum, para tirar as configurações padrão do CSS. sim. Que é Com o aquele. Tailwind, é necessário fazer isso? Não, eu não preciso. Ele mesmo já faz automático. Pode ver que aqui, ó, já tá tudo grudadinho ali, já tá tudo. Uhum, Tá. No Tailwind ele já faz. Beleza? obrigada. De nada.
Então acho que aqui essa parte de cima tá ok. Acho que já ficou legal. Então agora a gente vai trabalhar com essa parte aqui da parte branca de baixo, beleza? Então que é essa div aqui, ó, certo? Que ela já pega daqui para baixo. Primeira coisa que a gente vai fazer, então já vou colocar um class name aqui colocar um container down, então. Vou copiar aqui. E aqui eu vou criar outra classe aqui com o mesmo nome. Então vou usar aquela Flex Center, que foi aquela que a gente criou, né? Ele vai também usar a mesma coisa, tá vendo? Então a praticidade maior é essa. Eu tenho que digitar de novo, Flex, Justify Center, Item Center, você só põe aquela lá. É um Flex Code também, que ele vai ser em coluna. É praticamente a mesma configuração, só que aqui eu não vou pôr o background, que o background é white mesmo. E por enquanto eu vou deixar sem o H para ver como é que vai ficar lá. Beleza. É, Só que pegou, ele não pegou o Justify Center. Talvez o botão esteja fora dessa div, não? E não. Ela tá pegando tudo, tá vendo? Ah, deveria. É, coisas de Ah, sim, é CSS. porque o botão está dentro de form. Ah, tá, verdade. Ok, valeu. Aí na hora que eu pôr no form, ele vai fazer também. Beleza. Ok. O login, a gente vai fazer então, a palavra login. A gente pode copiar ela aqui, quer ver? Deixa eu ver se ele vai dar a opção de texto. Aqui, text center, a cor do texto, o tamanho. Eu vou copiar aqui e já explico para vocês o que é cada um aqui, tá? Dentro do H1, faltou. Faltou o class name, né? Class name. Beleza. Então, aqui, o que é o text center? É centralizar o texto, certo? O text e a cor, quando você quer mudar a cor da fonte, é só você colocar text e a cor. O text e o tamanho, que no caso aqui é o XL, mas você pode pôr em pixels também, da mesma forma. Se eu quiser pôr aqui 12 pixels ou 1 REM, aí é o que você escolher, tá? Só fazer aquela forma que a gente tinha colocado. No caso aqui, eu vou manter o XL, que é uma que ele já tem pronto, que é do tamanho de 1.25 REM com line height de 1.75, tá? Então aqui ele já tem essas configurações pré-prontas. Se eu quiser maior, é só ir escolhendo uma maior, tá vendo? Mas vou deixar a padrãozinha lá mesmo. Quando você coloca fonte médium ou outros tamanhos, é o peso, né? Que é de 500, 600, 700. Então você coloca fonte ao invés de text. Deixa eu mostrar as opções que tem aqui, ó. É, Aqui, ó. Tem a Extra Light, que é 200, Light 300, normal 400 e tal. Então, sempre que tiver aquele peso da fonte, vocês utilizam fonte, traço, o tamanho que vocês querem. Beleza? Aqui no caso estava médium, né? O uppercase, né, que parece ser tudo maiúsculo, e esse tracking é um espaçamento entre uma letra e a outra. Beleza? Já ficou grande, então o que que a gente vai fazer? Vamos jogar lá pro index.css. Eu vou pôr aqui ponto H1 login. ahn, Vou colocar o arroba apply aqui. Apply, gente, apply, beleza. Salvou. E aqui vou colocar o login. Faltou um.
Fechar aspas. Beleza. Vamos ver. A LED já mudou a cor dela, tá? Beleza. O login então já está pronto. Agora essa div aqui. A gente vai usar então a class name, colocar div form. Igual eu falei, eu não sou bom de nomes, então os nomes das minhas classes é tudo meio sem noção. Ponto. Vamos lá. Então ele vai ser Flex Center, Flex Pole. Vou tirar isso aqui por enquanto que a gente vai fazendo de acordo com o que for precisando lá. Ainda não mudou. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Deixa eu colocar essa mesma classe aqui embaixo só para ver o que vai mudar lá. Tá. O que que eu posso fazer então? Já que ele não está. Eu vou deixar aqui por enquanto. Vou colocar na container DAO um margin top. E esse por enquanto. Ó, acho que foi muito. Vou colocar o 42. Acho que agora ficou melhor, né? Lembrando que a gente está fazendo só essa tela aqui por enquanto. Essa é do meio. Beleza? Então, ok, o login já está feito, então agora a gente vai fazer os botões, certo? O que que eu gosto de fazer também, que eu acho mais prático? Tudo que vai ser igual dos dois, por exemplo, aqui a gente vai usar algumas configurações vão ser igual nas duas. Então a gente faz igual no CSS, a gente cria uma classe e usa nas duas, certo? Caso tenha alguma coisa diferente entre os dois, aí eu coloco diretamente lá na classe dentro do arquivo JSX, beleza? Então vamos supor aqui, ó, vamos lá. Os dois vão ter o mesmo tamanho, então a gente pode usar essas mesmas configurações aqui nos dois. Vou copiar aqui, vou criar aqui um input, né? Eu coloco input login, por quê? Porque pode ser que depois em outra página tenha input também. Como a gente usa tudo num arquivo só, se você colocar input, vai pegar nas outras páginas também, ok? Então, peraí, input login, eu apagar, vou apagar esse aqui e colocar o que eu quero, certo? Então, nos dois inputs, eu vou colocar aqui um class name e aqui um class name. Então, já mudou lá, tá vendo? Já ficou maior, já fez as bordas mais arredondadas, já mudou a cor. Porém, tá vendo que o de senha tá grudado no outro. Eu preciso colocar um margin top nele. Só que, necessariamente, eu não preciso do margin top no de cima também. Às vezes pode usar porque ele tem que dar uma distânciazinha do login. Mas vamos supor que não precisa. Vamos colocar só no de baixo. O que que eu faria? Em vez de eu vir cá e colocar aqui também, eu posso vir aqui no próprio input, aí eu coloco um margin top aqui, ó. Então, tudo que é exclusivo do de baixo, eu vou colocar nessa parte. O que é comum entre os dois, eu coloco dentro da própria classe aqui no index.css. Entenderam? Ok? É uma forma da gente economizar. Acho que acaba que no CSS também a gente faz dessa forma, né? Então, mas eu acho mais interessante fazer assim, porque a gente economiza aí espaço e dedo também, né? Beleza? Deixa eu só ver se os dois margins é igual, mas eu acho que não são. Tá vendo? Aqui tá 19 e aqui tá 9. Então, por isso que eu falei, então cada um vai ter o seu.
Então eu vou colocar um merging top aqui de... Lá tem 19. Vamos ver se tem algum pro. Tem de 20. Vou pôr 20. E aqui eu vou pôr um de 9. Tem 8. Vou pôr 8 mesmo. Beleza, ó, já ficou separadinho, tá vendo? Então, eu acho que isso aí que é o ideal. Você fazer tudo que é propriedade junto, separado lá, e depois o que cada um tem o seu, você põe dentro do próprio arquivo JSX. Beleza? Tá ficando um tamanho legal. Acho que vou até subir isso aqui um pouquinho também. Tá bom, então vamos lá. Eu acho que o design aqui não é tanto o principal, né? É mais a questão do Tailwind. É, vamos lá então. O que mais que eles têm em comum? O placeholder, né? Então vamos lá dentro do placeholder. O tamanho da fonte, né? Que também é tudo igual. A gente pode colocar o mesmo tamanho. Então aqui a gente pode pôr daqui. Lembrando, né, que text purple é a cor do texto, text SM é o tamanho e a font light é, a- é o peso da letra. Aqui o próprio robozinho lá tá me ajudando aqui, ó, placeholder também. Já vou colocar o que ele tá me sugerindo, que eu acho que fica interessante. Vamos ver lá. Ele já ficou mais transparente. Então, sempre que vocês quiserem modificar o placeholder, tem aqui a própria configuração aí do Tailwind, de placeholder. Aí a cor, se você quiser ele opaco. Lembrando que lá na documentação, gente, é só jogar lá. Quero placeholder, não sei como usar o placeholder. Você vem aqui, ó, placeholder. E aqui ele te fala lá, placeholder italic, o tamanho do texto, tá vendo? Então, a documentação dele é muito completa, ó. Você vê mais aqui, ó, tá vendo? Então, assim, você tem aqui, ó, o hover, focus, igual, por exemplo, o que que acontece, ó? E quando eu clico, ele fica com a borda preta, não quero isso. Então, você tira o focus. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, focus, aí dois pontos, e outline none. E aí ele tira. Tá vendo? O placeholder é só um tracinho, o focus já é dois pontos. Tá vendo? Então, se eu vier aqui agora, ó, ele tira aquela opção lá, ó. Tá vendo? Então, se você for lá na documentação, digitar focus. Olha lá, então ele vai te mostrar, tá vendo? Como que funciona cada coisa. Então, assim, a documentação deles é muito boa, tá? Sempre que você precisar de qualquer coisa, é só vocês virem aqui e digitar que vocês vão ver que tem as opções lá. Beleza? Então, vou dar um padding também, né? Padding left, PL, vou colocar de 12, vamos ver como é que fica. Eu acho que ficou legal. Espaçamento ali. Hum, acho que esse text light ficou meio... Não ficou legal. Deixa eu ver. Fonte... Médio. Ficou melhor. Beleza? Então, nossos inputs acho que tá legal aí. Esse digite um e-mail válido, eu vou colocar ele vermelho. Que é esse Pzinho aqui. As name, text, red. Lembrando que o Tailwind tem já as suas cores, suas configurações próprias, né, os tamanhos e tudo. Porém, lá, igual eu mostrei no começo, vocês podem ir lá no Tailwind, config e personalizar. E personalizando aqui, ele some os padrões dele, tá? Então, por exemplo, o branco, o preto, você tem que vir cá e adicionar eles de novo, quando você personaliza. Beleza? Tudo isso aqui ele apaga. Todas essas opções aqui são apagadas. Beleza? Fica só aquelas opções que você personalizou. Vou colocar esse aqui. Aí, beleza. Vou colocar ele com uma fonte semi-bold. Beleza.
ok. .com. Isso. E aqui e agora o botãozinho de Enter, beleza? Então vamos para ele aqui agora. Então vamos lá, vamos copiar ele aqui também. Basicamente a mesma coisa. Botão. Quando fica muito pouco aqui, eu nem coloco no index, tá, gente? Eu já deixo aqui mesmo, porque ele não está atrapalhando, não está dando nenhum problema de lint. Acho que não ficou tão grande. Então, se eu for colocar um nome aqui de classe, vai acabar ficando quase do mesmo tamanho, então acho que não compensa. Eu acabo usando o index.css para essas que vão ficar muito, vai sujar o código, né? Beleza? Mas é aquela coisa, né? Cada um pode fazer da forma que achar melhor. Vamos ver como é que vai ficar assim. Aí, ó, o botão já tá. Vou dar um merging top. Deixa eu ver qual que é o tamanho. Como o tamanho é o mesmo, eu vou fazer diferente. Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer em vez de ser um merging top, vou fazer um Y, né? Que é em cima e embaixo. Isso. Que aí ele já fica pronto. Beleza? Aqui, então, o Enter, ele é branco, né? Isso, ele é branco. Então, vou colocar aqui um text. Ah, já vou fazer assim, ó. Mais fácil. Vem cá, seleciona. Text Center, Text White. SM. Taranam. Já copio ali e já colo aqui. Já vou jogar ele para lá daqui a pouquinho. E vamos lá. Beleza, já ficou da forma que eu queria. Então vem cá, crio aquela classe básica, btn login, vem aqui, beleza. Já ficou pronto, pronto e já bonitinho aqui. Então tá vendo, ó, o código não ficou sujo. Pelo contrário, né? Ele ficou legal e bem separadinho aqui. Beleza? Tem mais alguma coisa que ficou faltando? Acho que não, né? Ah, quando ele é botão desativado, né? Quando ele é desativado, ele fica de outra cor. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Disable, dois pontos. Vou colocar background, vou colocar um cinza escuro. Vamos ver como é que ele vai ficar. Ficou bom, né? Aí, quando ele ativar, ele volta pro laranja. Beleza? Ah, uma coisa que eu não falei dessa extensão, não sei se vocês perceberam, que quando eu digito num, ele digita nos outros também. Tem hora que ele dá umas falazinhas doidas aqui que ele não vai. Mas é só você deixar esse botão aqui, ó, marcado. Se desmarcar, aí ele não, ele vai só num. Se você deixar marcado, aí ele escreve em todos, ao mesmo tempo. Em todas as telas, tá vendo? Tinha esquecido de falar isso. E esse aqui é o scroll. Quando a tela do celular, que é o do tab, tem um scroll, ele funciona em todos de uma vez só, se deixar marcado. Beleza? Eu vi aqui e lembrei. Então, acho que é isso, né? Ficou bem legal aqui. É... Que eu acho que poderia subir um pouquinho, mas a gente não está muito interessado na parte da qualidade, né? Gente, até aqui alguma dúvida? Tá tudo certo? Me falem aí, por favor, no chat. Mostrem que estão aí, não estão dormindo, pelo amor de Deus. Ele tá tomando uma aguinha aqui. Beleza. E agora é que vem a parte interessante aí do Tailwind, né? A parte de responsividade. Então a gente já fez a primeira, que seria o tamanho aí do projeto, 360 por 800. E vocês repararam que eu fiz tudo normal, né? Os tamanhos, tudo fui só digitando, fui fazendo.
Por que isso? Lembra dessa configuração que eu fiz aqui antes? Se eu não colocar nada desse SM, nem do MD, nem do LG, tudo que eu configurar vai valer para todas as telas. Tanto é que aqui foi mudando para todos, né? Só que ficou, para algumas telas ficou feio. Essas aqui, por exemplo, ficou feio. Aqui o tomate ficou meio cortado aqui. A gente pode depois chegar ele um pouquinho para o canto. Tá vendo? Aqui principalmente ficou horrível desse jeito. Apesar que aqui não tem muito o que modificar, né? Porque a imagem é assim. Mas a gente pode modificar algumas outras coisas, certo? É... Aí aqui que entra a parte da responsividade. Sempre que eu colocar o SM dois pontos, ele vai, tudo que é até 394 pixels, que é esse número que eu coloquei aqui, sempre que eu colocar o SM, tudo que é abaixo dele vai manter nessas partes que eu não coloquei nada. Por exemplo, aqui, vamos supor, vou usar o widget aqui, por exemplo. Cadê? Deixa eu pegar o do logo aqui, por exemplo. Eu quero que o logo, todos acima dessa tela aqui, seja maior. O que que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, no login, venho na logo. A logo é ahn, esse aqui, ó. Ele só está com um W de 198 pixels, certo? Eu quero que a partir todas as telas que sejam acima de 394 pixels fique maior. O que que eu posso fazer? Eu venho cá, coloco um SM, dois pontos, W, vou pôr de, sei lá, 250 pixels, por exemplo, e salvo. Ó, vocês podem ver que todas cresceram, menos aquela tela. Entendeu? Então, isso aqui substitui todo aquele arroba mídia que a gente faz lá no CSS. É só você vir aqui e colocar um SM. Entendeu? Ah, agora eu quero que todas as telas acima de 768 pixels fiquem ainda maior. O que que eu faço? Eu venho aqui, coloco um MD e ponho um W de 280 pixels. Ó, tá vendo? Esse aqui ainda ficou maior que esse, que já era maior que esse. E esse aqui também, ó. Mas eu quero que esse aqui, que é ainda o maior, fique ainda maior do que o desse aqui também. O que que eu faço? Eu venho cá, coloco um LG. Um LG W, vamos pôr de 320 pixels. Ó, ele cresceu, mas esse daqui continuou do mesmo tamanho. Tá vendo? Então, para fazer a responsividade, tá vendo tanto que é super fácil? Você só coloca lá o tamanho da tela que você quer e o que que você quer que muda. Então, vou explicar de novo, para ficar bem, bem claro. Tudo, se você não colocar nenhum desses aqui, tirar todos igual estava antes, todas as configurações vão pegar. Então, por exemplo, aqui, ó, o, o tamanho do weight, por exemplo, o tamanho do widget eu quero que muda, mas do weight não. Então, eu não preciso colocar o weight. Eu coloco só o widget, certo? Então, dessa forma que vai pegar tudo. Ah, mas eu quero que. Deixa eu só tirar esse aqui, por exemplo. Ó. Tá. Eu quero que todas as telas que sejam menores de 394 fique com uma configuração. E todas que sejam acima de 394 fique com outra. Então basta você colocar o SM. Você não precisa colocar as outras também. Entendeu? Então tudo que está acima do SM, que é os 394, vai pegar aquela configuração lá. Tudo que é menos vai pegar a que não tem nada. Beleza? Ficou claro? Ah, mas aí eu quero que todas as telas que sejam entre 394 e 768 fique com uma configuração e tudo que é acima de 768 fique com outra. Então eu só vou colocar o SM e o MD, eu não preciso colocar o LG. O LG é somente se você quiser separar para as telas ainda maiores, ok? Ah, eu quero que tudo que é abaixo de 768 fique com uma configuração e tudo que é acima fique com outra. Basta você colocar só o MD, você não precisa colocar o SM também. Você pode vir cá e colocar só o MD, ó, por exemplo. Então, ó, você vai ver que essas duas vai ficar igual e essa vai ficar igual. Tá vendo? Vou até diminuir aqui um pouquinho.
Ó, essas duas ficou com o mesmo tamanho e essas duas com o mesmo. Então, o que que eu fiz aqui? Eu dividi só com MD, quer dizer que todas as telas abaixo de 768 pixels vão ficar com a configuração que não tem nada na frente, e tudo que for acima vai ficar com aquela configuração que tem o MD na frente. Deu para entender, gente? Essa parte é a mais chatinha de entender. No outro aulão foi a parte que o pessoal teve mais dúvida. Eu fiquei com uma dúvida. Pode falar. Ah, você mostrou aí com uma propriedade. Eu tenho que Certo. colocar isso na frente de cada propriedade que eu quero que seja responsiva ou Sim. já pega um lote de propriedades, digamos assim? Não, tem que ser na frente de cada um. Essa é uma parte um pouquinho que eu achei que podia dar uma melhorada, mas sim, tem que pôr, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei só o width, né? Mas se eu quiser, deixa eu pegar uma outra coisa, porque por imagem não é tão legal fazer isso. É, por exemplo, aqui a parte roxa aqui. Aí se eu quiser mudar ela também, ó, eu quero mudar ela, sei lá, cadê? Esse aqui, por exemplo, né? Eu quero que ela fique desse tamanho para a tela menor mesmo, mas eu quero que muda o para MD acima, por exemplo. Eu venho cá, coloco o weight vamos colocar aí de 500, por exemplo, 500 pixels. E o edit, eu não quero, eu quero que ele seja de 300 somente para normal, para tela menor, né? Opa, 300 para tela menor e MD de W screen, por exemplo. Tá vendo? Então eu tenho que colocar tanto para o 8 quanto para o MD. Tá vendo? Olha lá. Aí nesses dois aqui mudou e nos outros não mudou. Beleza? Mas eu Essa. poderia colocar também, desculpa, Não, eu, pode falar. eu poderia colocar também, por exemplo, naquela classe container up e Deixa eu ver lá. criar uma outra classe, aí, tipo, nessa container up, tipo, tudo que fosse no tamanho que que eu quisesse, a partir do tamanho que eu quisesse, ia Sim. ficar com essa classe container up. Igual a gente fez com o Seria Flex uma Center, por forma exemplo. de, isso seria uma forma de Pode, agrupar, né? pode. Se você for usar o mesmo padrão, pode, normal. Entendeu? Eu posso vir aqui e fazer isso. Ó. Deixa eu pegar. São esses quatro, né? Isso. Eu posso vir aqui. Será? Vou colocar tamanho aqui só pra gente. Arroba apply. Colocar eles aqui e vir cá e colocar aqui tamanho. Gente, tamanho. Mas, assim, se eu tirasse o Ah, você MD, deixar por só os M. exemplo, Ah, dali da classe tamanho, tá. Deixar só os tamanhos normais. não, só tirar só o MD. Tipo, no Então, caso, eu teria que tirar os dois MD, você fala. E Tá. aí, em E vez disso, colocar, por exemplo, o MD no tamanho, na classe, na linha 17. eu vim cá e colocar aqui, na frente desse. Não, colocar assim. Ah, entendi. Você vem cá e colocar o MD aqui. Isso, Seria isso? isso. Aí seria uma forma de controlar que pegar só esse grupo de... Aí ele funcionou, tá vendo? Uhum. Porque nessas duas ele funcionou e aqui não. Então ele aceita normal. E seria uma forma de agrupar, né? Sim, também. É uma boa ideia, eu não tinha pensado nisso, verdade. Que aí você também economiza uma certa parte também, né? Isso. Pode sim. Beleza? Pessoal, tudo certo? Vocês estão muito caladinhos. Então, assim, é o que eu falei no começo, né? Para mim, a grande vantagem do Tailwind
é essa parte da responsividade. Eu, pelo menos, acho muito mais fácil que fazer aqueles arroba mídia e tal. Eu acho que é, no outro aulão também todo mundo concordou, eu acho que, né, todo mundo concorda. Acho que o framework é muito isso, né, a questão da facilidade. Tá? E a questão do código sujo, a gente dá um jeito com isso aqui, né? Beleza? Então vamos só terminar. Opa, abrir errado aqui. Então aqui, só para a gente finalizar ele, ó. Então aqui a gente pode voltar lá, né? Porque senão vai ficar errado aqui. Voltar. Na verdade, eu vou apagar isso aqui. Aqui. Container. Opa, acho que eu apaguei tudo, né? Ah, voltou. Beleza. Deu aqui. Ah, que eu tinha falado da barra de rolagem, tá vendo? Ele funciona nos dois de uma vez só. Ah, o roxo aqui ficou grande. Apagar isso aqui. Container up. Ah, eu tirei o tamanho aqui também. Eu tava de quanto? Deixa eu colocar qualquer um que só pra gente ir testando. Não é W, não é weight, né? É weight. Eu não lembro de quanto que tava. 422. Beleza. Então, para esse aqui já está pronto, a gente vai fazer para esse aqui agora. Primeira coisa que eu acho que a gente pode fazer é chegar essa imagem lá para o cantinho, né, da tela. Então, em vez de dele ficar center, eu posso colocar left. Então, teria que ser nessa aqui, ó. Vou colocar flex. Vou colocar. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um SM aqui no flex. Vamos ver o que que ele vai. Ele não vai deixar, né? Ahn, então, vou colocar só na container. Na verdade, não vou pôr flex. Pensar como é que eu posso fazer. Seria o Justify, não? Justify start. Vamos ver. Não, ele pegou tudo. Na verdade, vai ser o Align, porque a configuração É, tá coluna. aí é o items que ele coloca, tá? Uhum. Só que esse aqui não precisava, né? Então, na verdade, não deveria ser aqui. Você pode colocar diretamente na imagem do É, tomate. verdade.
Ou então na div contendo a imagem. Deixa eu pôr aqui, vamos ver. Não, essa aí é da logo. Ah, é. Seria na 51. É, Você colocou dentro do Alt. sim. Ai, valeu. E aí eu tiro daqui que eu não salvei, né? Não. Vou colocar na div então, né? Tô sendo nessa. Aí eu tenho que colocar o flex também, né? CM. Podcast. Deu. Então, acho que vou ter que fazer isso lá no, Não na outra. seria nessa div de baixo, então, não. Porque tem duas É, divs é, englobando. eu não lembro por que que eu fiz isso. Eu sei que teve algum motivo. Também não. Acho que eu vou ter que fazer assim, quer ver? Com position relative left zero. Deixa eu ver. Eu acho que eu tinha colocado assim, quer ver? É, aqui. Deixa eu lembrar como é que eu fiz. É, eu acho que eu coloquei aqui como SM Start e depois eu mudei a logo, quer ver? Acho que foi assim que eu fiz. Aí eu vim aqui na logo, esse aqui, e SM Item Center. Opa, não. Eu lembro que eu fiz isso aqui, agora não lembro como. Deixa eu ver. O que que você tinha falado do outro aí? Ah, o outro era tentar colocar o position relative e o left zero. Aqui, né? Isso. Não lembro qual que é o position set. Não, deixa eu lembrar aqui. É só pôr coisa mesmo. Uhum. Você falou o relativo? Isso, relative. E Left zero. Não sei como seria aí. aí seria margin left, né mesmo? Não, é left mesmo. Só left. Uhum. Esse- É, aqui. Só pôr left mesmo. Não. Nossa, mesmo assim, não. Gente, eu lembro que eu fiz isso. Agora como eu não lembro mais. Hum, tá, esse aqui eu vou deixar assim por enquanto, depois eu lembro e passo direitinho. Eu vou, vou só aumentar um pouquinho então aqui os inputs, o botão, para ficar mais próximo da tela. Depois eu lembro direitinho e passo lá no Slack. Eu lembro que eu fiz, só não lembro como. Beleza, vou tirar isso aqui. Ok. Então aqui eu vou aumentar aqui um pouquinho, né, os inputs. Coloquei eles um pouquinho mais largos. Então, vamos aqui no input. Vou colocar aqui então um SM com um W. Quanto que é o W dele? 276. Eu vou colocar um W de
290 pixels. Vamos ver como é que vai ficar. Nossa, foi muito pouco. Uns 390. Aí foi muito. 350. Aí, acho que aí já fica mais legal. E vou fazer o mesmo no bottom. Vou até copiar aqui e colar. Certo? Então, olha lá, ele tá mudando nas outras telas, mas não tá mudando naquela que a gente fez. Porque eu coloquei o SM, né? Então ele tá mudando esse, que já é um celular maior, no tablet e no computador. Beleza? É, no caso desse aqui, acho que já tá ok também, né? O tamanho ficou legal, a posição aqui também já tá legal. No caso do tablet, eu vou descer um pouquinho mais essa parte aqui, ó. Na verdade, vamos até aumentar um pouquinho essa parte roxa. Quer ver? No container up. Vou colocar um MD, no caso agora, que é do tablet para cima, né? De 8, de... Ele tá 422, vou colocar uns 500, vamos ver como é que ele vai ficar. Eu acho que ficou melhor. E aqui eu posso dar um merging top maior nesse do tomate aqui. Na verdade, eu vou pôr aqui que já tem um class name na div dele. Colocar um margin body de botão de 48 aqui, vamos ver. Aí ele vai subir, né, o outro. Deu. Legal. Inclusive, eu esqueci de pôr o MD, né? Vou colocar só um pad, então, né? Padding. Lembrando que sempre tem que ficar grudado aqui, ó. Se você der o espaço aqui, ele não reconhece, tá? Margin top. De... Por que que tá pegando tudo? Deixa eu ver aqui. Gente, esse trem é doido. Por que que tá pegando no outro também? Se é separado. Tirar essa. Eu lembro que essa div que eu acho que eu criei foi até por causa daquele negócio do... Deixa eu tirar ela aqui. O Pedro sugeriu inspecionar a imagem para ver se tem alguma margem. Tá. Tem que fechar o... Lá em cima você muda as dimensões para responsivo. Ah, é. Não vai, né? Tem que ser no MD, né? Esse aqui. Eu tô pegando o padding. Ele tá pegando o margin top aqui. Só que na hora que eu mudo daqui, ele tá mudando como se fosse ali também, ó. Hum,
Doido. Ele não tá puxando só aqui, sempre tá com dívida separada. Não, mas aqui também eu tô colocando errado, né? Não é aqui. Nesse aqui. Limite aqui. E aí eu aumento um pouquinho aqui. Quarenta e oito. MD. E MT. 40. Bom, já melhorou um pouquinho. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa imagem. MD. Um edit de colocar uns 230 pixels. Melhorou, né? Melhorzinho. Vou tirar um pouquinho desse aqui. 16. Isso. Beleza. Eu vou ver. Beleza. Vou aumentar um pouquinho. MD. Aí aqui na verdade é class name. MD. Width. E uns 200. Vamos ver como é que vai ficar. Nossa, foi pequeno. 800. Foi demais. Beleza. Eu acho que tá bom, por enquanto. Não ficou dos mais bonitos, não, mas o nosso, igual eu falei, o nosso intuito eu acho que nem é ficar tão bonito aqui, né? Só pra gente ir fazendo aí as diferenças. Aqui então, vou descer um pouquinho também, né? Acho que a gente pode descer aqui um pouquinho. Então, aqui no login, eu vou conectar aqui. Text Center. Na verdade, é essa aqui, Container DAO. Margin top de 32. Vou colocar um MD. Margin top de
52. Vamos ver como vai ficar. Aí, já ficou melhor, né? Vou aumentar um pouquinho mais esses botões. É aquela parte que eu falei, então. Tudo que é SM vai ficar nesse tamanho, tudo que é menor que o SM vai ficar com 276. E agora eu vou colocar no MD de vou colocar uns 400 pixels. Vamos ver como que vai ficar. Beleza. E no bottom vou fazer a mesma coisa. Beleza. Então, isso aqui foi até legal, porque vocês podem observar que nem sempre você precisa usar o SM e usar o MD e usar o LG. Você vai vendo de acordo com o que você precisa. Pode ver que aqui em cima, por exemplo, a gente já usou o MD direto no Container Up. Eu não precisei usar o SM, porque tanto a tela que seria o SM e a tela que seria desculpa, a tela que sem nada e a tela SM usa a mesma configuração. Então eu não preciso usar o SM nesse caso. Eu posso usar só o MD ou só o LG de acordo com o que eu precisar. Tá vendo? E aqui eu já usei todos, tanto o SM quanto o MD, quanto o sem nada, que são as telas menores que o SM. Entendeu? Então, necessariamente, eu não preciso ficar usando todas elas toda vez. Beleza? Então, só para relembrar aqui, ó. Se eu não usar nada, é tudo que está abaixo de 394, ou todas, né? Se eu não usar nada, nada, é para todos. Se eu usar o SM, vai ser tudo que tiver acima de 394. Se eu usar o SM e o MD, é tudo que está entre 394 e 768. E se eu usar o MD e o LG, é tudo que está entre 768 e 1024. Entendeu? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Certeza? É hora de perguntar. Eu peço algumas desculpas aí em relação a algumas coisinhas aí, porque tem coisa no CSS que é como se diz, na tentativa e erro, né? Mas essa parte do como usar o Tailwind, a parte de responsividade do Tailwind, ficou claro? Tem alguma dúvida? Acho que ficou bem claro, Fernando. Quanto a isso, não preocupa, não. É bem legal quando nós temos situações inesperadas acontecendo, porque dá para ver tipo, como investigar para resolver. Sim, sim. Eu não sei se vai dar tempo da gente estilizar outra página, né? Porque já são É, 20 para as 4, mas eu achei que ficou bem legal, assim, porque a gente conseguiu ver nessa tela mesmo bastante coisa, assim, de responsividade, tipos de regras que você pode usar, tipo formatos, por exemplo, classes dentro de classe. Eu não fazia ideia que isso era possível com Tailwind, por exemplo. sim. Então, acho que já deu para ilustrar Até bastante essa as ideia aí que possibilidades. você fez de usar o MD ou o LG dentro de outra classe para depois, né, criar ela já pronta também, é bem legal. Essa parte eu nunca tinha testado, mas foi legal testar também. Então, assim, Uhum. é uma coisa que eu já percebi que o teu Indie ele é muito flexível, né? Você consegue configurar bastante coisa nele, do seu jeito. Igual aí você cria uma classe dentro de outra. Então, isso já facilita pra caramba. Sim, é legal porque até quebra um pouco daquela crença que frameworks são engessados, que você sempre faz a mesma coisa, né? Exatamente, com certeza. E é isso, gente. Então, já que ninguém tem dúvida, tá? Qualquer coisa pode me chamar lá no Slack também. Se tiver alguma dúvida na hora que estiver fazendo alguma coisa, pode me chamar lá. Daqui a pouquinho eu vou postar lá também o que eu prometi, né? Essa parte aqui das configurações, tá? O, as configurações aqui também, né? Do VS Code, que eu tinha falado, que é essa aqui. E eu acho que era só, né? Sim, e eu prometo que eu vou tentar disponibilizar essa gravação o mais rápido possível.
Uhum. Eu só não consigo prometer que vai ser rápido, porque quem faz o upload no YouTube, bom, todo mundo está de férias, então eu não sei quando ele vai ver. Mas assim que Ah, eu tá. tiver uma resposta, eu mando para vocês. Não, beleza, fechou. Gente, obrigado pela paciência aí, por estar com a gente aí. É, e qualquer coisa, só chamar lá no Slack que a gente ajuda a resolver. Nós que Beleza? agradecemos, É. em Obrigado nome aí. tanto dos embaixas quanto da turma. Obrigada pelo segundo aulão aí, Fernando, Imagina. por essa disponibilidade. Eu Eu até não pensei em pude. fazer hoje, né? Porque no sábado nem todo mundo pode, né? E aí eu falei, vou Sim. aproveitar então essas férias aí que a gente faz dentro do horário da Tribe, que eu acho que aí tem mais Eu possibilidade do pessoal mesma participar. perdi a primeira porque eu tinha um outro evento, Uhum. mas curti bastante isso agora. Mudou minha cabeça sobre Tailwind. Acho que eu vou Que até bom. experimentar de novo. E como se diz o Gui na outra, ele falou, né? Ele falou assim, adeus, mídia. Essa parte é bastante vantagem mesmo. É o que eu falei. Para mim, a grande vantagem é essa, total, assim. A facilidade, por mais que ainda tenha essa questão de você ter que colocar o MD, o SM na frente, mas mesmo assim eu ainda acho muito, muito mais simples, É bem E mais simples do que o normal. né? isso, você tem alguma ideia, assim, tipo, de se é bem aceito por navegadores de diferentes versões? Sim, eu li, eu acho que foi na documentação mesmo, fala que todos já aceitam, principalmente nas versões mais novas já. Tá, porque geralmente essas médias queries, assim, tipo, um dos grandes problemas dela é a compatibilidade com as versões dos É, navegadores, né? exatamente. Aí é onde que o Braddock falou, o ideal é sempre você partir para as maiores, né? As que já são, igual eu falei no começo. Eu cheguei a aprender o Chakra, só que o Chakra é uma que ainda está nova, ainda está pequena, então nem todo navegador aceita e tudo. O Tailwind ele já está muito bem difundido já, né? Já tem várias empresas que eu conheço que utilizam ele. Então, assim, eu acho que ele já está bem. Os navegadores já estão bem aceitando ele já. Tá bom. Então, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para falar com o Fernando? Acho que não, para mim não, só agradecer que ficou bem explicativo, igual eu te falei que eu nunca tinha mexido com Tailwind antes, e agora Uhum. eu vou até abrir o projeto de receitas e começar a mexer ele também. Beleza. É igual eu Obrigado. falei, gente, precisou, tá fazendo lá, surgiu dúvida, alguma coisa, pode me chamar lá no Slack mesmo, no privado mesmo, que eu não, eu ajudo na hora, tá? Não tem problema, a gente tá de férias, mas eu vou estar por aqui estudando ainda. Eu ainda brinquei, eu falei, vou tirar esse fim de semana e segunda de folga, sem nem encostar no computador. Tem que Os fazer que demais eu nem vou. eu. Entrega o computador na assistência técnica, aí você entra de férias mesmo. Não tem nem Exatamente, jeito. né? Pior que eu não tenho nessa desculpa, eu trabalho com isso, né, que eu faço. É eu mesmo que resolvo Pois tudo, é. né? Até se você quiser parar a gravação aí pra gente conversar à toa, Ah, sim. Bem lembrado. Bom, então eu vou parar a gravação aqui. Muito obrigada. imagina.